A paz do Senhor, seus lindos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Reis. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês um testemunho que Deus fez na minha vida e eu sou muito grata a Ele. Fazem 10 anos deste milagre e eu vou contar tudo para vocês agora. Bora comigo! Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível nesse testemunho. É um testemunho muito extenso, né? Mas eu vou contar aqui para vocês as principais partes, o que o Senhor Deus fez na minha vida e faz, né, até hoje, por sua misericórdia. E eu espero muito que esse testemunho edifique a sua vida, a sua fé, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu me lembro que em 2009 eu tinha 19 anos, uma garota cheia de sonhos, cheia de planos, e eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a ter muita fraqueza, tontura. Meu pai me levava para o ponto de ônibus para mim ir trabalhar, só que as minhas vistas escureciam, então eu não conseguia ir trabalhar, eu tinha que voltar para casa. E começou uma indisposição muito forte, nós não sabíamos ainda o que era, eu já estava enferma, mas não sabíamos, e de repente começou uma tosse em mim, uma tosse que não parava, era uma tosse contínua. Eu me lembro que em 2009 eu comecei a me sentir muito mal, tinha tontura, fraqueza, e nós pensávamos que poderia ser alguma anemia, né, alguma falta de vitamina, mas não era. Eu me lembro que eu ia pro ponto de ônibus, meu pai ia me levar de manhã cedinho, e as minhas vistas escurecia totalmente, e eu ter que voltar para casa por estar passando mal. E eu já estava com um problema, mas não sabíamos ainda. E aí comecei também com uma tosse, irmãos, contínua. Essa tosse ela não parava, era frequentemente essa tosse. E teve um dia que eu tossi o dia e a noite inteira. Nossa, aquele dia eu estava cansada já, esgotada de tanto que eu tossia. Eu estava muito cansada, sabe? E nós íamos ao médico, os médicos sempre falavam: ah, isso é uma tosse alérgica, ah, não é nada não, passava aquele xarope, né, antialérgico e me mandava eu para casa para cuidar em casa. Não tinha eles não tinham uma visão assim. Eles não tinham noção do que eu estava, né, e falavam que era tosse alérgica, mesmo eu tirando o raio-x. Eles olhavam o raio-x e não falavam nada. Até que um dia, meu pai trabalhava ali na subprefeitura da cidade e ele conversando com a chefe dele, a chefe dele indicou uma médica especialista em pneumologia. E aí eu fui passar no AMA, lá do centro da cidade, com essa doutora, a doutora Tânia. Eu levei o raio-x, né, aproveitei que eu já havia feito o raio-x, levei para ela. E na consulta com a doutora Tânia, eu mostrei o raio-x. E a primeira pergunta que a doutora Tânia fez, ela olhou o raio-x assim, falou: você fuma? Eu falei: não, doutora, eu nunca fumei. E ela fazia umas caras assim, tipo, impressionada, porque era realmente um pulmão de uma pessoa que poderia ter fumado, era um pulmão muito manchado, estava muito escuro. E ela olhou assim pra mim, pro meu pai e falou assim: isso não é caso pra AMA, né? Isso não é caso pra AMA, isso é caso pra Santa Casa. E aí ela nos encaminhou para a Santa Casa, fomos para a Santa Casa, eu, meu pai e minha mãe, marcamos a consulta.
E, irmãos, é tudo Deus trabalhando, porque para conseguir uma vaga, né, na Santa Casa é muito difícil. E Deus, até nisso, Deus trabalhou. Deus não dá uma cruz ou uma prova que nós não consigamos carregá-la, né? Por mais que a gente fala, Deus, eu não aguento, mas Ele está conosco e Ele sabe que é pela força dEle, né, que nós iremos aguentar. Então, fui para a Santa Casa, a equipe médica veio conversar comigo, eles ficavam impressionados, né, com o meu caso, né, e eu toda assim, e aí eles falaram, você vai ter que ficar internada. E aí, em 2009, eu fiquei internada na Santa Casa por 3 vezes. Primeira vez, eles, se eu não me engano, eles fizeram uma tomografia. Na segunda vez, foi um exame que eles pegaram uma agulha, colocaram aqui no meu seio para tirar um líquido do pulmão. E a terceira vez, eles tiveram que fazer uma biópsia, né, que era tirar um pedacinho de lá dentro da massa que havia entre os pulmões. Esse foi um pouquinho mais ruim, porque parecia que tinha mais de 100 quilos aqui no meu peito. Eu senti muita dor, a recuperação, né? Eu levei pontos aqui, tenho cicatriz até hoje. Mas, graças a Deus, né, os irmãos, a igreja sempre orando por mim, os irmãos sempre orando por mim. Eu fui muito bem acolhida nas orações dos irmãos e Jesus estava conosco, né? Então, em dezembro era para mim ir passar em consulta, mas eu me lembro que estava chovendo tanto, né, que passou até na reportagem, se você tiver que sair, né, tiver algum compromisso aqui no centro da cidade, não venha, porque as ruas tá alagadas, tá chovendo muito. E aí eu lembro que eu e meus pais, vamos deixar para ir em janeiro. E aí não fomos em dezembro, fomos em janeiro. E eu me lembro que foi numa terça-feira, nós fomos de manhã, eu, meu pai e minha mãe, e chegando na sala da médica, a médica só subiu eu e minha mãe, meu pai ficou no carro, e a médica veio falar pra nós, né, o resultado do exame. Irmãos, eu confesso que eu estava um pouco nervosa, né, eu e minha mãe, porque nós não esperávamos que seria uma coisa assim bem grave. Nós esperávamos que seria uma coisa assim mais simples, né, de ser resolvida. E quando a doutora falou, ela falou, você está com linfoma de Hodgkin. Eu não sabia nem o que era isso. E aí ela falou, é um tipo de câncer. Ela falou assim, a massa, ela já está enorme, que está empurrando o seu coração. E quando ela falou câncer, sabe quando você nem... Câncer, o que é câncer? Sabe, quando você nem se liga no que é. E quando minha mãe olhou pra ela e começou a chorar, a minha mãe falou assim, doutora, o cabelo dela vai cair? E aí a doutora olhou e falou, vai. Quando a doutora falou, vai, sabe quando você acorda? Câncer. Meu Deus, eu com câncer. Foi, irmãos. Câncer. E maligno. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. E eu me lembro que a gente saiu da sala da doutora chorando. Calminha, que o testemunho ainda não acabou. É que, mesmo resumindo, ele ficou muito extenso. E aí meu irmão André sugeriu fazer a parte 1, a parte 2 e quem sabe vai ter até a parte 3, porque mesmo resumindo, irmãos, ele é longo e não tem jeito, tem detalhes importantes que eu preciso compartilhar com os irmãos
E nessa parte 1 do testemunho, eu espero muito que os irmãos tenham gostado, tenham sido edificados. E eu tinha que estar compartilhando hoje com os irmãos, porque, pelo que me recordo, foi no dia 30 de março de 2011 que eu e minha mãe estávamos na sala da médica, a doutora Priscila, recebendo o diagnóstico, né, que foi a cura que Deus liberou sobre a minha vida. Foi esse milagre, essa bênção. Então, eu me lembro que no ano passado Deus colocou esse propósito no meu coração de estar contando o meu testemunho, e eu queria muito estar postando hoje no dia 30. Então eu espero vocês nos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar. Amém, irmãos? Deus continue abençoando a vida de vocês. Um grande beijo e até a próxima.